E aí a gente se pergunta como vai ser a tradução dele na minha frase, se eu estou usando o verbo ser ou o verbo estar. Gente, isso vai ser de acordo com o contexto. Por exemplo, se eu falo she is at home, eu estou falando ela está em casa, né? Não posso dizer ela é em casa, vou dizer ela está em casa. Se eu falar she is happy, eu estou falando que ela é ou ela está feliz. Então eu vou ter que sempre ver, de acordo com o meu contexto, qual que vai ser a tradução, qual que vai ser o sentido da frase, tá, gente? Então, isso aí que a gente tem que parar para pensar, que é a primeira coisa que a gente vem na cabeça, o que é o verbo to be. Ele é o verbo ser do português e também é o verbo estar. Vai depender da nossa frase, como é que eu vou traduzir, como é que eu vou entender a conjugação dele ali. Aí, então, a gente trabalha com o verbo to be. Quando a gente trabalha o verbo to be, ele é diferente dos outros verbos em inglês, porque eu trabalho com ele em 3 conjugações. Eu uso o am, o are e o is. E aí ele é diferente porque se você já tem um pouco de conhecimento de inglês, você sabe que quando eu quero falar, por exemplo, eu trabalho, eu digo I work. Você trabalha, eu digo you work. E por aí eu vou. E aí o verbo to be não, ele aparece dessa forma aqui, am, are e is. É a conjugação dele. Ah, mas é muito difícil. Não é muito difícil. Se a gente parar e pensar na questão do português, conjuguem aí o verbo ser em português. Eu vou dizer eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu não uso o verbo ser em nenhum momento, né? Eu coloco ele conjugado em todas as formas, ele muda em todas as pessoas que eu utilizo ali. Aqui em inglês ele vai mudar e vai aparecer em 3 formas. Por isso que normalmente, dificilmente a gente vê o verbo to be em uma frase, sem ele estar conjugado. Porque ele normalmente vai aparecer assim, quando a nossa frase estiver no presente, importante a gente lembrar disso, ele vai aparecer como am, are ou is. E aí a gente vai ver, tá, qual que eu vou usar com cada um? Isso aqui a gente tem que decorar, não tem outra opção, vou ter que trabalhar aquilo ali. E aí, como é que eu vou decorar? É praticando, tá, gente? Então, eu vou usar com am, eu vou usar I, com o are, eu vou usar you, we e o they. E com is, eu vou usar he, she, it. Tá, gente? Então, assim, eu não posso, por exemplo, fazer uma frase I are, ou I is, she are. Isso é totalmente errado e, na verdade, é um erro bem grande, assim, um erro bem notável em inglês. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que usar este com esse, o are eu vou usar pro you, we, they, e o is eu uso com a terceira pessoa, que seria o ele ou ela, né? Aí a gente entra na questão dos pronomes, que na verdade a gente vai fazer um outro vídeo falando disso, né? Para explicar o uso de cada um deles. Quero montar uma frase em inglês. Vamos ver aqui. Eles são amigos. Primeira coisa que eu vou fazer, vou identificar quem é que eu estou falando na frase. É eles, então eu vou usar o they. E aí eu não vou dizer they be friends, porque se eu falar they be friends, eu vou falar eles ser ou eles estar amigos. Então eu não posso fazer isso, eu vou ter que conjugar o meu verbo. E aí qual que eu vou usar? Eu vou usar o que é referente ao they. Então eu vou usar o are. They are friends. Se a minha frase fosse ela é minha amiga, aí então eu vou trabalhar com she. Olha o verbo to be de acordo para o she, é o is. She is my friend. Tranquilo? Aí, por exemplo, uma frase em que a gente usa ele com um verbo estar. Se eu quero falar eu estou cansada, eu vou dizer I, e aí eu vou usar, né, am tired. Então, assim, pessoal, normalmente a maior dúvida que a gente tem na hora de formular uma frase em inglês é que às vezes a gente não se dá conta que a gente está usando o verbo to be. Às vezes a gente pergunta, como é que eu digo
você é bonito, né? E aí eu vou pegar e vou traduzir, eu tenho que pensar, you é, você é, o verbo é, ele vem do verbo ser, e aí por isso fica mais difícil de identificar. Mas na verdade, se a gente pensar na conjugação, ele vem do verbo ser, então eu vou dizer you are handsome, e assim vai. Aí tá, a gente aprendeu a conjugar o verbo to be e a gente viu o sentido, né, de como é a tradução dele. Aí a gente se pergunta, tá, mas e como é que eu faço uma pergunta com o verbo to be? Ou como é que eu faço uma frase negativa com o verbo to be? Talvez por isso que ele é um dos verbos mais chatinhos, digamos assim, em inglês, porque na verdade ele trabalha de uma forma diferente dos outros verbos. Ele não diria que ele seria uma exceção, mas ele trabalha de uma forma diferente. O que vai acontecer? Vamos pegar aqui a frase she is at home. Sempre quando eu quero fazer uma frase interrogativa em inglês, com o verbo to be, eu vou ter que inverter, eu vou ter que passar o sujeito para depois do verbo. Ou seja, eu vou colocar o meu verbo to be lá na frente. Is she at home? Pronto, fiz a minha pergunta. A mesma coisa se fosse com alguma outra conjugação. You are here. E aí eu for fazer a pergunta, are you here? E assim eu vou jogando, sempre colocando ele para frente. Na hora que eu quero fazer uma frase negativa, eu vou colocar a negação depois do meu verbo to be. A minha negação aqui vai ser o not. E aí eu vou colocar she is not at home. Então assim, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, ele é simples. O que é mais difícil? É eu lembrar disso aí, eu decorar essas regrinhas, saber que quando eu estiver utilizando o verbo to be, na hora de fazer uma pergunta, eu não vou usar do, eu não vou usar does, eu vou passar ele para frente, eu só vou acrescentar a negação. E lembrar da conjugação, am, are, is. Am, sempre usando para o sujeito eu, I am. O are, usando com you are, we are, they are. E o is, usando com a terceira pessoa, he is, she is, it is. Tranquilo? E aí, assim, gente, né? Aqui são frases bem simples que a gente viu. A gente consegue identificar de uma forma bem simples quem é que está fazendo a ação, né? Quem é o nosso sujeito, ele aparece bem ali, she, é ela. Né? Então eu consigo identificar o meu sujeito da frase, a pessoa que está fazendo a ação. E aí, só que às vezes eu vou ter uma frase assim... Minha mãe é bonita. Uma frase bem simples. E aí eu vou parar para pensar, tá, tô usando o verbo to be nessa frase? Tô, né? Aqui tá a minha ação, meu verbo, consigo conjugar ele, a gente tem o verbo ser, né? Minha mãe é bonita. E aí eu vou traduzir, my mother e aí vocês vão se perguntar, tá, e agora? Né? Como é que eu vou saber se eu vou usar o am, o are ou is? Eu vou ter que pensar, minha mãe seria ela, então meu verbo vai ser o mesmo que eu usei antes aqui. My mother is beautiful. Então nem sempre a gente vai ter o sujeito da frase tão explícito com I, you, he, she, it. Às vezes ele vai aparecer de outra forma e eu vou ter que entender como é que é, qual que seria, o que ele está representando, para saber qual a conjugação que eu vou usar ali do verbo to be. Tá? Outra coisa que a gente vai ver também, a gente entra na questão das formas contraídas. Tá, gente? O que é uma forma contraída? Por exemplo, com certeza vocês já viram mais isso aqui, x, do que she is. Tem alguma diferença? Gente, a única diferença vai estar na escrita, na pronúncia, né? Porque eu não vou falar she is, eu vou dizer she's.
Não é o X de comer, é X de ela é ou ela está. E aí, eu vou cuidar que... Como é que eu vou fazer isso aqui? Quando eu faço uma forma contraída, eu tenho que pego lá o I am. Quero fazer a forma contraída do I am. Eu vou juntar as duas palavrinhas, copio a primeira. Na segunda palavra, eu vou cortar a primeira vogal. E no lugar dela eu vou colocar um apóstrofe. Ou às vezes a gente chama aquela vírgulazinha em cima. E aí eu vou fazer isso aqui. I'm. Só que eu tenho que cuidar. A minha pronúncia é I'm, não é I am. Se está escrito contraído, eu vou ler contraído, eu vou falar contraído. Tá? E aí a gente vai ter a contração para os outros também. Né? You are, vou lá, vou cortar a primeira, vai ficar your. O his, it is, it, we are, we're, you, they are. Faço da mesma forma. Aqui uma gata, pessoal. There. Então, cuidar sempre. A tradução, o sentido da frase vai sempre continuar o mesmo, porém, ele vai ser um pouco mais informal, mais casual, digamos assim, e ele provavelmente vai acabar sendo mais visto, vocês vão escutar mais do que se eu estiver escrevendo ele, né, direitinho ali, todo por extenso. Normalmente ele aparece mais em forma contraída do que na forma que ele fica estruturado. Também vou poder fazer a minha contração nas formas negativas. Aí eu posso fazer is not, eu posso pegar e contrair e ficar isn't. Are not, posso contrair e vai ficar aren't. Tá? Consigo utilizar qualquer um deles quando quero escrever alguma coisa. Tá, então, prof, posso usar qualquer um deles quando eu for escrever? Sim, pode. Tem que ter noção que ele é mais informal, então se eu estiver escrevendo um e-mail para o meu chefe ou alguma coisa do gênero, eu vou evitar de usar as formas contraídas. Mas se eu estou falando com um amigo meu, ou até mesmo estou só fazendo um speaking, estou tendo um diálogo, alguma coisa assim, posso usar a forma contraída e provavelmente vai encontrar as pessoas usando a forma contraída mais do que ele por extenso. Então, pessoal, retomando assim, cuidado bastante na hora de pronunciar as formas contraídas. I'm, your, his, it, o X aqui, né, que eu pulei ele ali, X, e aí o we are. Gente, tem que cuidar que bastante gente pronuncia errado esse aqui, we're, tá? Porque o que acontece? Se eu pronunciar where, were, eu estou falando outras coisas em inglês que não vai ser a forma contraída do verbo ser, estar no presente, usando com we. Então tem que cuidar bastante a pronúncia. E o they are, there. Antes eu falei ali a forma contraída do is not e do are not. O isn't e o aren't. Eu não passei para vocês a questão do como é que eu faço uma forma contraída quando eu estou usando I am not. Tá? Então assim, pessoal, normalmente quando eu quero fazer a contração do verbo to be aqui, com o sujeito eu, usando com am, eu vou fazer dessa forma aqui. Eu vou contrair o I com o am, I'm not. E aí a minha forma contraída vai ficar desse jeito aqui, tá? Até porque se vocês pararem para pensar e eu tentar contrair aqui o am com not, imagina como é que eu ia ter que pronunciar isso aqui. Então assim, nem vamos usar como opção, até porque dificilmente vocês vão achar esse escrito. Então, vamos sempre utilizar dessa forma aqui, que está certo, é mais simples de falar. Em inglês, a gente sempre procura a forma mais simples, tá? Tanto para falar quanto para escrever. No início do vídeo lá, eu comentei que, normalmente, quando a gente acha uma frase em inglês com o verbo to be, ele tá am, are, is. Aí, você pode ter se perguntado, quer dizer que eu nunca vou usar o verbo to be com ele usando be? Não quer dizer, tá? Por exemplo, existe uma frase muito famosa que eu
acredito que a maioria de vocês já vai ter ouvido falar, que é a famosa frase lá do Shakespeare, que ele fala, ser ou não ser, eis a questão, né? E esse verbo ser, se eu pegar a frase original, porque a frase original ela é em inglês, se eu pegar a frase original, como é que eu escreveria isso? Como é que é o verbo ser? Se eu te perguntar agora, como é que é o verbo ser? O que tu iria me responder? O verbo ser, o verbo estar, é o verbo to be. Então, quando eu digo essa famosa frase lá do Shakespeare, ela seria to be or not to be. To be or not to be? That's the question. Aqui eu escrevi um pouquinho juntinho, tá? Mas é separado, tá? É o verbo to be, então é to you be. Então, quando eu tenho essa frase aí do ser ou não ser, eis a questão, eu estou usando o verbo to be, o verbo ser, sem ele estar conjugado. Automaticamente, quando eu não conjugo um verbo em inglês, eu sou obrigado a colocar o to na frente. Quando eu coloco ele na frente, meu verbo tem que aparecer assim, infinitivo. E aí eu vou usar, né, o verbo be. A mesma coisa se eu falar a frase eu quero ser uma professora. E aí a gente vai fazer a tradução. Eu quero, I want. E aí o que a gente vai ver? Eu estou usando o verbo ser novamente e eu não estou usando ele conjugado. Então eu vou usar I want to be a teacher. Já vamos puxar aí a atenção, gente. Cuidem na pronúncia aqui da palavra teacher, tá? Cuidado para não falar errado. Teacher. Né? Então, I want to be a teacher. Então, mais uma frase que a gente encontra o verbo to be sem ele aparecer conjugado. Quando ele não tiver conjugado, quando tu tiver uma frase que vai ser com o verbo escrito ser ou estar, eu vou usar ele to be. Agora, se eu falar sou, estou, és, está, somos, estamos, aí eu vou voltar lá para o nosso início da matéria, onde a gente viu o am, o are e o is. Lembrando, então, que não posso trocar, eu tenho que fazer dessa forma aqui. Eu não posso falar you is, tá? Gente, é errado. Até agora, pegando aí para falar um pouquinho da questão do Google Tradutor, tá? Hoje eu não sei mais como é que tá. De repente ele já faça a conjugação direitinho. Mas uma vez eu tive um caso em que um aluno foi escrever... agora eu não lembro a frase completa, mas eu sei que me chamou bastante atenção porque deu muito para notar que era um Google Tradutor. Porque vamos supor que a frase era você é bonita, e aí ao invés do aluno colocar you are, que é como a gente viu aqui, you are beautiful, apareceu you is. E aí eu perguntei, tá, mas como é que tu usou you is? E aí, eu coloquei lá no tradutor. O tradutor, ele vai traduzir. E aí o verbo ser e estar, ele é um só. Ele pode aparecer conjugado como am, are e is. Dependendo, se o aluno colocar lá, se a pessoa colocar lá, você é, e eu procurar ele é, a tradução às vezes pode acontecer a mesma, e aí ele vai dar lá o is, porque ele só vai traduzir, ele não vai fazer todo esse pensamento de como conjugar o verbo, né? Isso aí vai ter que partir de vocês. Então o Google Tradutor é sim uma excelente ferramenta, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e saber um pouco a utilizar. Retomando aí a matéria que a gente viu, então, cuidado com as conjugações, quando elas aparecerem, fixar bem qual que eu uso com cada um. Eu acredito que essa parte aqui vocês já tenham decorado, porque a gente vê isso muito na escola, então muitas vezes a gente vai perguntar, sabe o verbo to be? Sei, I am, you are, he is, she is. Tá, mas o que isso quer dizer? Opa, aí eu já não sei mais. Então, essa parte aqui acredito que vocês já vão saber de cor, mas eu tenho que lembrar que é referente ao verbo ser e estar, e aí a gente enquadra nas nossas frases. Faço a frase afirmativa, tenho que cuidar quem é a pessoa, no caso aqui, né? Eles são amigos, eu uso eles, coloquei aqui. Vejo como é que eu uso o verbo to be para eles. They are my friends. Se for ela, she is my friend. Por aí a gente vai. A gente tem as nossas frases afirmativas. Agora, se eu quero fazer uma pergunta,
eu tenho que me lembrar que eu vou passar o meu verbo to be, o meu famoso verbo to be, para frente do meu sujeito. Ou seja, eu vou fazer isso aqui praticamente. Eu vou só trocar os dois de lugar. Passo o meu sujeito para depois do verbo, né? E ele vai ficar aqui na frente. E aí a gente tem que cuidar, lembrar que nem sempre o meu sujeito aparece como I, you, he, she, it, aí por aí vai. Às vezes ele vai estar ali com o nome de uma pessoa, ou então que nem eu coloquei aqui, minha mãe, e aí eu tenho que ver quem é o sujeito que é da frase, quem é a pessoa, se é ele, se é ela, se é nós, são eles, e colocar aqui. Para fazer a frase negativa, eu acrescento not sempre após o verbo to be, tá? Lembrando, aí eu vou colocar como se fosse uma afirmação, she is, e aí o not. Eu não vou colocar, por exemplo, o not aqui, is not she, isso não, tá? Isso até existe, mas isso é uma outra matéria que a gente vai ver mais pra frente, tá? Isso não se enquadra agora. Um pouquinho de trabalho aqui, está tudo certo? Também vamos retomar e lembrar que existem as formas contraídas, que normalmente eu posso encontrar minhas frases escritas desse jeito aqui, ao invés, né, de I am, you are. E aí lembrar que significa a mesma coisa, é mais informal, mas que posso usar qualquer um dos dois, os dois estão corretos, têm o mesmo sentido, eu ainda vou estar falando a mesma coisa. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que aquele medo do verbo to be tenha passado, que hoje vocês tenham dado uma luz ali, além de saber conjugar o verbo to be, hoje eu sei utilizar o verbo to be. E se vocês tiverem alguma dúvida ou pensarem em algumas frases de exemplo, comentem aí com nós, nos passem as informações, certo? Guardo vocês para o nosso próximo vídeo.